Padre Jaldemir Vittorio, a encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco, em um dos seus capítulos, aborda o papel das religiões na construção desse caminho de diálogo, justamente visando a construção dessa fraternidade, dessa amizade universal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema para a gente. O Papa Francisco não só escreveu, mas ele pessoalmente está convencido do papel das religiões na construção da fraternidade universal, mas ele vai atrás e ele tenta criar realmente esse diálogo entre as religiões. Lendo o documento do Papa, eu tenho a impressão de que, talvez eu vá exagerar no que eu vou dizer, só a religião é que pode criar esse clima e essa realidade de fraternidade universal. Mas eu tenho que explicar o que eu entendo por religião. Então, aqui eu vou distinguir entre a religião enquanto fenômeno humano de busca da transcendência e depois aquilo que são as institucionalizações dessa experiência. Vamos dizer que são tanto as igrejas quanto os grupos. Por exemplo, no islamismo não tem tanto essa ideia de igreja como tem no cristianismo, né? Mas aí tem toda uma liderança, tem grupos que vão se organizando em torno dessa visão de religião, e aqui então é que está o problema. Quando eu penso em religião, eu penso o seguinte: no ser humano buscando a transcendência, ou seja, num caminho, numa dinâmica de busca de algo que está para além da religião do ser humano, para aquilo que está além da história, aquilo que está além da imanência. Ou seja, o ser humano que vai buscar algo que é mais. E nessa busca, as pessoas se encontram, mas se encontram para além de si mesmas, para além das instituições, se encontram buscando algo que é grande e que une. Então, nesse sentido, o Papa Francisco entende a religião, e eu também entendo a religião como caminho de criação dessa fraternidade universal. O problema é que depois as pessoas, o que fazem? Elas se esquecem dessa dinâmica da religião enquanto tal, enquanto fenômeno humano e fenômeno caracteristicamente humano. Eles se apoderam da experiência religiosa e transforma essa experiência, seja em igreja, seja em dogmas, seja em ideologias, e, afinal de contas, as pessoas não vão mais atrás da transcendência, mas eles vão brigar pelos dogmas, pela ideologia, né? Então, quando o pessoal diz que tem gente que diz que na raiz dos conflitos do mundo, da divisão do mundo, estão as igrejas, as religiões, é por conta disso, não é a religião enquanto experiência grandiosa do ser humano que busca, que peregrina para a transcendência. É exatamente essa experiência colocada dentro de ideias, de parâmetros, de dogmas, e as pessoas, então, não estão mais preocupadas com a transcendência, estão preocupadas pelo dogma. Então, as pessoas não matam pela religião. Entende? Não existe... Ninguém mata o outro por causa de Deus. A pessoa mata o outro, tem ódio do outro, não aceita dialogar com o outro por conta do Deus que ela criou. Ou seja, daquilo que é uma experiência de imanência, que a pessoa fechou dentro de um esquema e que mata por esse esquema. Não é porque quando a gente faz a experiência da religião, os olhos todos ficam focados para algo que está além de nós mesmos. Então, são muitos caminhos, não existe um caminho só. E é isso que a gente tem que reconhecer, e o Papa Francisco reconhece isso. Os caminhos são muitos,
os caminhos são muitos, mas o ponto de chegada é o mesmo. E aí, então, quando eu institucionalizo essa experiência, o meu caminho é o único, e quem não estiver dentro do meu caminho, eu posso eliminar, eu posso matar. Né? Quer dizer, então, não existe propriamente um conflito de religião nesse sentido de busca da transcendência. Mas é o conflito em torno desses elementos criados por indivíduos que esqueceram Deus e estão brigando pela ideologia, pela igreja, pelo dogma. Padre Vitório, a gente poderia colocar aí também a utilização do nome de Deus em vão também. A gente vê muita gente com atuações, muitas vezes ideológicas, políticas, com interesses outros, mas utilizando o nome de Deus para isso, né? Assim, Deus acima de tudo, coisas assim. Exatamente. Estaria mais ou menos nessa linha também de raciocínio. Exatamente, quer dizer, Deus não só está acima de tudo, ele está em tudo e em todos. Quer dizer, isso já é uma formulação quase que idolátrica de Deus. Quer dizer, então você pega Deus e põe lá em cima, né? Quando Deus está em tudo e tudo. Ele está criando cada coisa, cada dia, cada ser. E as pessoas se esquecem. Né? Então, quer dizer, quando as pessoas se esquecem disso, Graziela, elas são capazes de matar por causa de Deus. Agora, mas só que não é o Deus que você está buscando e que você nunca vai encontrar. Entende? Quer dizer, então, essa aventura da transcendência é uma aventura que nunca acaba. Então, esse Deus pelo qual você mata não é um Deus que você encontrou e se apoderou dele. E aí, então, já não é Deus, é um ídolo. Entende? Então, quando você diz Deus acima de tudo, né? Quer dizer, é como se você já tivesse encontrado e você colocou ele lá. Não. Deus vamos dizer, é o fim de uma busca incessante que a gente nunca chega. Mas também é um pouco a experiência que a gente faz da gente mesmo, não é isso? Quando a gente começa a fazer essa peregrinação interior, né? Quando a gente começa a fazer essa caminhada para dentro de nós mesmos, a gente nunca chega ao fim. Então, a gente nunca... Assim, eu me conheço, entendeu? Assim, eu me conheço na palma da mão, ou eu conheço Graziela na palma da minha mão. Isso não existe. Quer dizer, o dia que eu conheço alguém na palma da minha mão, eu conheço um objeto. Isso não é mais experiência. Então, a religião possibilita todas as pessoas a caminharem numa mesma direção, todos buscando o mesmo Deus, com muitos nomes, por caminhos distintos, mas uma caminhada onde você nunca chega, porque você pode sempre crescer. Que na formulação, por exemplo, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, ele vai dizer assim, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Né? É exatamente isso que eu estou dizendo. Ou seja, Deus é uma meta, e você então pode sempre caminhar crescendo, você nunca chega. Ninguém nunca mata o outro, elimina o outro, ou escraviza o outro por causa do Deus da experiência da religião enquanto tal, da transcendência. Você só pode fazer isso em nome de um ídolo. Qualquer religião, inclusive da religião cristã. Tem, por exemplo, as cruzadas, elas foram feitas em nome de um ídolo. Não foi em nome do Deus de Jesus, de jeito nenhum. E que é isso que a gente se esquece. E o Papa Francisco, ele acredita nisso. Ele vive isso. Né? E por isso, então, ele, vamos dizer, ele é um cristão convicto, é um cristão convencido disso. Eu já me interesso pela vida de Francisco há muitos anos, né? E gosto muito. Ele é um discípulo de Jesus convicto, mas ele sabe que é um caminho. Nós dizendo, é o único caminho. Não pode, o dia que eu disser assim, que é o único caminho, eu estou obrigando Deus a entrar dentro do meu esquema, eu não estou deixando Deus ser Deus. Se Deus
abre 1000 possibilidades das pessoas chegarem até ele. Por que coisa que só o meu caminho é que leva a Deus? Ou só o meu grupo, a minha visão. Então, aqui é que está o problema do conflito da religião. E, por outro lado, como eu disse lá no começo, para mim, só a religião é que pode criar fraternidade. Mas não, ou seja, mas a religião encontra essa dinâmica de caminhada de todo mundo na direção da transcendência como humanidade, como irmãos e irmãs, como pessoas que estão buscando a mesma fonte da vida, do sentido, etc., da realização humana. Não enquanto a gente está brigando pelas nossas estruturas, pelo nosso grupo, pela nossa ideologia religiosa. Padre Vitório, e na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco ele aborda essa questão das religiões, mas ele chama atenção de uma forma assim, particular para o cristianismo, nessa missão de estabelecer esse diálogo? Sim, porque é a perspectiva dele. Então, o cristianismo tem uma riqueza enorme, tem um potencial enorme. Mas, na medida em que a gente se volta para as fontes da fé. Porque, na medida em que aquilo que se chama cristianismo foi se consolidando, foi sendo, vamos dizer, um fator de muitas divisões. E Jesus, então, se a gente pega o capítulo 17 de São João, vamos dizer que é uma espécie de testamento de Jesus, ele vai dizer que todos sejam um Pai, como eu e tu, nós somos um. Né? Mas é sempre isso. Mas quando aquilo que foi o projeto de Jesus se transformou em instituição, então as pessoas não brigam mais, não lutam, não lutam, não buscam mais o projeto de Jesus, mas buscam defender as instituições construídas em nome de Jesus. Agora, o cristianismo ele tem, vamos dizer, um potencial enorme. Porque a visão de Jesus, né, ela sempre foi, vamos dizer, totalmente abrangente. Quer dizer, ele pensou a humanidade sem muros. Aquela formulação da carta aos Gálatas, né? Que em Jesus não existe mais judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Que é o tema da campanha da fraternidade desse ano. Ou seja, ele veio destruir os muros de divisão. Todos os muros de divisão. Né? Então, nós, enquanto cristãos, né, nós, enquanto discípulos de Jesus, nós temos a nossa originalidade, nós temos a nossa maneira de caminhar na busca dessa fraternidade que se encontra nessa grande reunião dos filhos e filhas de Deus. Mas os filhos e filhas de Deus são homens de todas as raças, línguas, povos e nações. Né? Quer dizer, então o cristianismo ele tem assim vamos dizer, um potencial enorme de criar comunhão. Mas acontece o seguinte, qual é o caminho de Jesus? Qual é o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é de você ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, praticar a misericórdia. Quer dizer, o caminho de Jesus foi um caminho sapiencial, foi um caminho de sabedoria. Não foi um caminho de dogma, de doutrina. Quer dizer, então, quanto mais eu vou me aprofundando, né, no projeto de Jesus, porque eu sou professor de Bíblia, né, eu sou professor também do Evangelho de Mateus, quanto mais eu vou me aprofundando nisso que é o projeto de Jesus, mais eu vou vendo o potencial que tem. Depois, por outro lado, Jesus ele segue, vamos dizer, aquilo que é a tradição judaica, e na tradição judaica, né, a teologia de Israel é uma teologia onde Deus respeita profundamente a liberdade do ser humano. Esse é um dado fundamental da fé de Israel. Assim, nesse sentido, vamos dizer,
o judaísmo é moderno antes da modernidade, entende? Porque ele não pensa o ser humano sequestrado de sua liberdade. Isso aconteceu depois com as institucionalizações. Mas já no começo lá do Gênesis, né? no capítulo 2, capítulo 3. Né? Quer dizer, Deus diz, aqui tem essa árvore, dessa você não pode comer. Mas a pessoa come. Ou seja, Deus não cria uma espécie de robô. Deus não cria uma espécie de robô. Eles criam o homem, o ser humano livre. Agora, o ser humano, se o ser humano pode se decidir diante de Deus, né, se ele pode fazer ou não aquilo que Deus manda, que Deus estabelece, quanto mais em relação às outras coisas, não é isso? Entende? Quanto mais em relação aos muitos caminhos que a pessoa tem. Então, quem realmente entendeu o projeto de Jesus é muito respeitoso de todo mundo. Muito respeitoso. Mas, ou seja, tem uma liberdade enorme e não tem medo de dialogar, de viver, de conviver com o diferente. Porque tem essa liberdade de espírito. Então, o discípulo de Jesus, né, ele é tremendamente fraterno, aberto, acolhedor de todas as pessoas, de todo mundo, independentemente. Quer dizer, um discípulo de Jesus, ele é capaz de conviver com muito carinho, com muito amor, com qualquer pessoa. E se alguém se diz cristão e não está aberto para esse tipo de experiência, é porque não entendeu nada daquilo que Jesus disse, nada. Padre Vitório, muito obrigado pela sua reflexão, que com certeza vem acrescentar muito na nossa compreensão da encíclica e dos caminhos, né, do cristianismo, das religiões, no momento que nós vivemos. Muito obrigada. Muito obrigado também pela chance que me deu de partilhar isso que está dentro do meu coração.